Nós, irmãos, quarta-feira passada, nós trouxemos um tema sobre as casas que Jesus entrou. O Novo Testamento fala em 12 casas que Jesus entrou. E a gente pôde ouvir de 6 delas o que Jesus entrou e fez e o abençoou nessas casas. Quando refletindo para falar nessas casas que Jesus adentrou, nós podemos lembrar da nossa casa, onde Jesus também já entrou, e onde Jesus precisa permanecer, sabendo que Jesus, quando ele entra numa casa, como ouvimos dessas 6 primeiras, Jesus o abençoou e o supriu, e o manteve e o sustentou, dentro de todas as situações que foi necessário para aquelas famílias, para aqueles lares, para aquelas vidas que ali moravam nas casas aonde ele adentrou. Eu acredito que a nossa irmã Maria José Portillo, ela lembra dessas 6 casas que nós falamos quarta-feira passada, e hoje nós vamos saber com ela se ela ainda está lembrada. Qual foi a primeira casa, irmão? Isso. Aonde foi celebrado o casamento. Só para a gente fazer uma recapitulação rápida. Ali Jesus fez um milagre, não é? O primeiro milagre operado ali, que foi manter a alegria daquela casa. O vinho tinha acabado. Quer dizer, tranquilamente que as pessoas iam ficarem tristes. E Jesus manteve a alegria naquele lugar, transformando a água em vinho. Quem lembra da segunda casa? Sim, muito bem. Está lembrado. E o que aconteceu na casa de Pedro? A cura, não é? Quando eles chegaram lá, eles não esperavam ter alguém enfermo ali. Mas a sogra de Pedro estava com febre, né? E ali Deus operou a cura. Está observando onde a casa que o Senhor entra? O que é que acontece? A bênção. Houve a bênção da casa da alegria. Houve a bênção da casa da cura, que foi a casa de Pedro, onde a sogra de Pedro estava doente. Qual foi a terceira casa? Não, essa foi a sexta. Não. Foi logo no início do ministério de Jesus, Cafarnaum, a casa de Cafarnaum, onde era a própria casa de Jesus, onde com certeza alguém tinha doado aquela casa de Jesus para que ele fizesse de um QG, o seu quartel-general de evangelização, porque foi ali onde Jesus começou o seu ministério de evangelização em Cafarnaum, e ele evangelizava ali aquela circunvizinhança. Mas tinha uma coisa nessa casa. O que era que essa casa vivia? Cheia de gente, lotada, que era impossível pessoas chegarem para entrar, janelas, portas, tudo lotado de gente, porque onde Jesus estava havia restauração, a casa da restauração, foi a casa de Cafarnaum. Aí trouxemos como exemplo, vocês lembram o exemplo que eu trouxe? Isso, os amigos daquele paralítico fizeram uma maca, abriram um buraco no telhado da casa, porque ele sabia que Jesus estava ali, a casa que Jesus entrava, o milagre acontecia, a restauração, e desceram aquele homem na maca por cordas, e o homem chegou ali onde Jesus estava e foi curado. Então essa foi a terceira casa de Cafarnaum, não é? Onde Jesus levou a restauração, era assim lotado, olha. Por que aquele homem desceu pelo telhado? Porque não tinha como entrar pela janela nem pelas portas, porque as pessoas procuravam onde Jesus estava, na casa que Jesus estava, porque sabia que a bênção ia ser derramada, a restauração acontecia. E a quarta casa,
Quem lembra? A casa de Levi, que é Mateus, não é? E aí, meus queridos, amados irmãos, Jesus levou o que àquela casa? Perdão. Foi ali onde Jesus resgatou Levi. Foi ali onde Levi largou tudo. Levi não era muito querido, porque era um cobrador de impostos, ele era um publicano. E oprimia os pobres nas suas cobranças. Acredito até que muitas das vezes excedia nos seus juros de cobrança dos impostos. E ele não era muito querido. Então, naquela casa de Levi, se levou o perdão, não é? Que no verso 31 e 32 de Lucas 5, e Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E Levi acompanhou o mestre, seguiu o mestre, seguiu Jesus, e recebeu ali, foi a casa do perdão. E qual foi a quinta casa? Vamos botar a mente para trabalhar. Qual foi a quinta casa? Não. A casa de Simão, não é? Veja o verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa dos fariseus, assentou à mesa. Jesus levou o que àquela casa? Foi a casa da unção. O que foi que aconteceu com Simão? Simão não convidou Jesus para lavar os pés, porque naquela época, quando alguém hospedava um visitante, esse visitante era honrado em seus pés serem lavados, não é? E quem foi que lavou os pés de Jesus? Com suas lágrimas. Maria, ela chamou Jesus e lavou os seus pés e enxugou com seus cabelos. E ali com um unguento caríssimo na época, né? E ela lavou os pés de Jesus. Então a casa de Simão foi a casa onde Jesus levou a unção. E a sexta casa? A casa de Jairo. O que é que Jesus levou àquela casa? Uma palavra com 4 letras: vida. Então ali Jesus operou um milagre. O que é que Jesus fez naquela casa? Quando ele chegou, mandou aqueles que não criam, não é? Que aquela menina estava viva, que Jesus poderia ressuscitar, mandou que saísse. Deixou os pais e os apóstolos que estavam com ele ali, os seus discípulos. E operou o milagre, deixou os discípulos ali com ele e operou o milagre, não é? Que é Lucas 5, dos versos 42, 51 e 56. Então, meus queridos, amados irmãos, hoje nós vamos ouvir as outras casas que nós dissemos que nesta quarta-feira completaríamos, que foram 12 casas, não é, que Jesus adentrou. A sétima casa foi essa casa que o nosso irmão Danilo falou, a casa de Marta, família amiga de Jesus, não é? A casa de Marta e Maria, lá em Lucas 10, 38 a 42. Irmãos, o que foi que Jesus levou a essa casa? O que Jesus levou a essa casa? O que foi que Maria deu atenção? A palavra, muito bem. Jesus levou a palavra, não é? Então esta foi uma das casas mais frequentadas por Jesus. Vamos ler Lucas 10, capítulo 38 a 42, é possível, meu irmão? Para a gente fazer uma leitura na mesma tradução aqui? Lucas capítulo 10, verso 38 a 42. Veja, irmãos, vamos ler a igreja do Senhor.
Disse-lhe. Leiam devagar para sair correta a leitura. Vamos repetir o 41. Repetir o 41. Vamos repetir do início. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afanada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Então, irmãos, a casa que Jesus entra, ele leva a palavra. É uma lição importante para nós hoje, para que a gente priorize a palavra de Deus, não é? Em todos os sentidos da vida. Sem a palavra de Deus não há vitória, porque a palavra de Deus é a direção perfeita. A palavra de Deus onde vai abrir as portas, onde vai destruir as barreiras, onde vai trazer a direção da vitória, gente. Então a gente precisa entender por esses exemplos. Então Jesus entrou na casa de Marta e Maria e levou a palavra. E era uma das casas, conforme as Escrituras, das mais frequentadas por Jesus Cristo. Nessa ocasião que Jesus ali passou, estava, irmãos, ali para ensinar a palavra. E Marta ficou mais preocupada, veja bem que exemplo a gente precisa tirar hoje, com os seus afazeres domésticos, do que aproveitar a oportunidade de Jesus estar passando. Que a gente pode refletir, a gente aproveitar as oportunidades que temos para estudar a palavra, para cultuar, para orar, para buscar a presença de Deus. A gente tem que aprender com esta palavra, foi o que Jesus levou. Então, as outras coisas, Jesus sabe que a gente precisa fazer, mas a prioridade é a sua palavra. Então, a gente não pode inverter esses valores. A bênção vem pela palavra, seja qual for a situação diária da vida. É o que a gente vai aprendendo pelas Escrituras Sagradas, para que a gente alcance êxito e progresso naquilo que a gente almeja. A palavra é em primeiro lugar. Eu vejo esse texto como muito forte, como de lição para a igreja de Cristo, que muitas das vezes estão se invertendo esses valores. Então a gente tem que ter essa atenção, confiar. O tempo, Deus dá tempo para tudo. É preciso a gente ter uma maturidade em relação ao que Deus fala em nossos corações, para a gente alcançar as nossas vitórias. Então, irmãos, muitas das vezes nós convidamos Jesus para entrar em nossa casa, e quando ali chegamos, nos ocupamos em outras tarefas e não ouvimos a sua palavra. Essa é uma realidade, não é? Então, será que nós estamos ocupados demais e impedimos que Jesus fale a sua palavra para nós? E principalmente em nossa família, no nosso lar. Quer dizer, a importância deve existir para que a gente possa alcançar a bênção. Que a bênção não vem só porque Deus vai me abençoar. A Bíblia diz que Deus abençoa os que buscam, os que crerem e os que confiam. E essa fé é praticada, não é só ouvida, ela é praticada. Então a gente vai aprendendo, onde Jesus entra, que leva a palavra, a bênção é derramada nos quatro cantos da casa, nos projetos da casa, da família, do lar, não é? Então agora nós vamos para a oitava casa, agora que o Elison falou. A casa de quem, Elison? A casa de Zaqueu. O que foi que Jesus, antes de ler o texto, porque se eu ler o texto vocês já vão saber, mas pela história vocês sabem, o que Deus, através de Jesus Cristo, levou à casa de Zaqueu? Salvação. Está vendo onde Jesus chega à salvação? Que coisa maravilhosa, não é? Está lá em Lucas 19, de 1 a 10, que a gente já conhece a história, quando Jesus vinha por Jericó, e Zaqueu sentiu o desejo de ver Jesus. Veja que pela sua fé ele subiu no sicômoro, que é uma figueira brava de espinhos grande. Ele não se preocupou se arranhava, se furava, mas ele queria ver Jesus. E eu creio que Jesus viu isso, esse desejo no coração de Zaqueu. E chegou próximo de Zaqueu e disse: desça,
que cabe em mim na tua casa hoje. Houve as críticas dos religiosos, mas Zaqueu o levou Jesus para sua casa. E na sua casa chegou a salvação, quando Zaqueu se arrependeu dos seus pecados, para devolver tudo aquilo que ele tinha tirado, e ele disse que quadruplicadamente devolveria aquilo que ele tinha tirado dos pobres, e Jesus diz no meio de todos: hoje houve salvação nessa casa. Então, onde Jesus chega, há salvação. Então, essa casa de Zaqueu foi a 8ª casa onde houve salvação. Jesus foi quem se ofereceu para ir na casa de Zaqueu. Mas eu acredito, irmãos, quer dizer, Jesus sentiu esse desejo de ir na casa de Zaqueu porque ele viu o coração de Zaqueu. O esforço de Zaqueu, a gente pode entender isso. Que Zaqueu, se diz as escrituras, que ele tinha uma estatura pequena, mais ou menos do tamanho da irmã Roselane. E tinha uma multidão ao redor, não é, de Jesus. Como Zaqueu poderia ver Jesus se aquelas pessoas ali impediam? Ele vai numa figueira brava, cheia de espinhos, e sobe. Podemos crer, não é? Fazendo uma conjectura de uma forma simples, de que Zaqueu desejou, e por isso que teve aquele esforço de subir, e Jesus viu o coração de Zaqueu desejoso. Zaqueu, hoje cabe eu ir na tua casa, vamos lá. E houve salvação na casa de Zaqueu, onde Jesus, ele chega, ele está na casa, salvação, não é? Então, irmãos, a vida de Zaqueu foi transformada naquele dia. Ele recebeu a salvação. Então, nós devemos receber Jesus em nossos lares. Não apenas por curiosidade, mas por muito mais do que isso, como privilégio. E que nós precisamos de nos arrepender, não é? Dos nossos pecados. Veja o que aconteceu com Zaqueu, aconteceu com aquele carcereiro de Filipe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31. Quando ele pensou que já estava condenado à morte, quando viu aquelas grades cair pela obediência à lei de Roma, os apóstolos e discípulos do Senhor gritaram que estavam todos ali, se aproximou dele e disse: se você crê, você vai ser salvo em sua casa. E o que é que esse carcereiro disse para o apóstolo Paulo? Vamos na minha casa, porque onde Jesus chega, a salvação acontece, como na casa de Zaqueu, na casa desse carcereiro, também a salvação chegou para ele e para a família dele. Amém, irmãos? Então, você está querendo ver Jesus? Você deseja que Jesus entre na sua casa para salvar a sua família? É o que a gente precisa compreender bem, o que nós vamos ouvindo do Senhor pela sua palavra. Sentir prazer de que Jesus habita em nosso lar, porque onde Ele habita, nós estamos vendo aqui na 8ª casa que Jesus entrou, a bênção é derramada, a vitória é alcançada, a felicidade reina, a harmonia reina. É muito importante a gente refletir, para que a gente não impeça que Jesus entre em nossa casa. Muitas das vezes, por coisas fúteis, impedimos Jesus entrar em nossa casa. Será que Jesus pode entrar na nossa casa, da sala da frente até o quintal? Será que Ele pode passar nos nossos quartos, na nossa cozinha, na nossa geladeira? É isso que a gente vai entendendo, como deixar Jesus entrar em nossa casa, para que Ele vasculhe todos os compartimentos da nossa casa, para que a bênção seja derramada dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, no nosso casamento, não é? Então, meus queridos, a 9ª casa que Jesus entrou, a casa no cenáculo. Jesus levou o que naquela casa do cenáculo? A comunhão. Foi ali onde Jesus derramou a comunhão, ali no cenáculo. Vamos ler lá Lucas 22, verso 10 a 14. A casa no cenáculo. Jesus levou a comunhão. Essa é a 9ª casa. Lucas 22, do 10 ao 14.
A igreja do Senhor. Então, a casa da comunhão. Foi ali onde Jesus mandou preparar aquela casa, que ele estaria ali sentado à mesa com eles. Em todo esse texto, no capítulo 22, você vai encontrar Jesus dizendo que coube a ele comer essa ceia com eles ali, essa última ceia que foi celebrada. Então, Jesus, quando entra na casa, traz comunhão, traz a bênção, a união, a família ao lar. Então, meus queridos irmãos, essa casa, segundo alguns estudiosos, provavelmente pertencia a João Marcos. João Marcos é o Marcos do Evangelho, segundo São Marcos. Essa casa pertencia a ele, conhecido como evangelista, não é? Jesus mandou seus discípulos procurarem um homem carregando água. Veja como Jesus mostra, para que eles encontrassem o lugar que Jesus queria, para que aquela comunhão acontecesse, para que eles celebrassem aquela última ceia, não é? Então, meus queridos, aonde buscar água era tarefa das mulheres, não é? Então, mas quem carregava aquele pote com água era um homem, uma coisa que era rara na época, que as mulheres eram quem carregavam, não é? Mas veja como Jesus mostra aonde ele quer entrar, o que ele quer fazer, de que forma ele quer agir. Que cabe a nós apenas é cumprir. Ele ordenou aos discípulos que procurassem fazer da forma que ele orientou, procurasse esse homem. Aonde na época era difícil o homem carregar pote de água, era a função das mulheres. Mas veja como as coisas são direcionadas perfeitamente pelo nosso Deus eterno, não é? E traz a nós. Então ali, meus queridos amados irmãos, foram eles bem recebidos naquele melhor espaço da casa, não é? Naquele cenáculo, e ali foi dedicado a ceia do Senhor, não é? Ali a comunhão reinou naquela casa, naquele lar. Agora nós vamos para a 10ª casa, a casa de Caifás. O que foi que aconteceu na casa de Caifás? Quem é que lembra? Ele foi levado para ser julgado, não é? Ele foi levado para ser julgado. Vamos ler o texto. Mateus 26, verso 57. A casa de Caifás, onde Jesus foi levado para ser julgado ali. Mateus 26, 57. Só até aí, era só o 57, mas chegamos aí para ficar mais bem claro, porque levaram Jesus para ser julgado,
aonde eles queriam penalizar Jesus de qualquer forma, levando até falsos testemunhas para ir de encontro, não é, a Jesus Cristo. Essa foi a casa onde Jesus foi levado para ser julgado. Então essa foi a única casa que Jesus involuntariamente foi levado até ali. Então levaram o nosso Jesus à casa desse sumo sacerdote Caifás para fazer julgamento. E uma coisa que a gente pode notar, irmãos, que havia tribunais e as decisões religiosas que precisavam e deveriam serem tomadas, meus queridos amados irmãos, no templo ou em uma sinagoga, como eu falamos aqui a semana passada, que a sinagoga é esses lugares para ter esses fóruns de julgamento. Tanto tinha os cultos, Jesus pregava nas sinagogas, como tinha esses momentos de fórum para julgamento de causas. E era para lá que eles deveriam ter levado Jesus Cristo. E eles levaram para a casa do sumo sacerdote Caifás. Então, irmãos queridos, quantas as vezes em nossas casas julgamos aos irmãos e em nossa casa, família e também os irmãos da igreja, sem perceber que Jesus está com a gente? Quantas vezes acontece no próprio lar, na própria família, como também na própria igreja? Então são situações que a gente vai buscando esse conhecimento para que a gente possa ter essa caminhada perfeita diante do que o Senhor traz como igreja viva que somos. E a dessa primeira casa, vocês vão compreender muito bem a casa em Emaús, não é? Vocês conhecem essa história? Estão lembrados? É Lucas 24, do 13 ao 20. O que foi que aconteceu ali? A casa aconteceu o quê? Uma visão o quê? Espiritual. Até então eles não tinham reconhecido Jesus Cristo, não é? Eles não tinham percebido. E ali nas suas conversas familiares, não é? Eles puderam discernir quem era aquele que estava com ele, né? Então, irmãos, 2 desses discípulos que estavam caminhando e Jesus acompanhava até a parte da entrada dessa cidade de Emaús, onde eles chamaram o Senhor para continuar com eles. E segundo as Escrituras, está lá em Mateus 24, do 13 ao 30, não é? Já se fazia tarde, não é? Já se escurecia o tempo, e eles convidaram Jesus para entrar. E ali eles compartilharam com o Senhor na hora da sua refeição noturna, e quando Jesus foi estar orando, eles identificaram as chagas nas mãos de Jesus, é que eles vieram reconhecer, porque nessa caminhada de Emaús, aqueles 2 discípulos, eles vinham lamentando a perca do seu mestre, aonde eles antes tinham ouvido do próprio Jesus que era preciso Jesus passar por aquele sacrifício, não é? Mas veja como o homem é limitado e traz para nós, irmãos, quando nós vamos ouvindo essas palavras do Senhor em situações de casos que acontecem, a gente refletir muito o cuidado e o zelo que a gente precisa ter para compreender bem o que Jesus fala, o que a gente precisa de Jesus, porque Jesus antes tinha orientado a eles que necessitava passar por aqueles momentos, mas eles lamentavam que seriam deles, porque o mestre tinha morrido, mas Jesus disse que ao 3º dia ressuscitava. Já era o 3º dia quando eles caminhavam para casa, e Jesus aparece a eles na caminhada. Quer dizer, uma coisa que a gente precisa crer e confiar naquilo que Jesus fala para a gente, naquilo que Jesus está nos colocando para que a gente possa mudar de vida, para que a gente possa ter interesse de uma boa compreensão. Você pode levar esse caso para outra casa de Marta, que a gente entendeu. Marta estava desperdiçando um momento especial, onde a gente também não pode desperdiçar, por causa das coisas terrenas. Se a prioridade para você alcançar o êxito nas terrenas é Jesus, como você pode alcançar algo que tenha sucesso se Jesus não estiver à frente? Se primeiro não for Jesus que lhe oriente? Eu falo isso com experiência pessoal, de cada um de nós temos essa experiência pessoal. Assim foi esse caso. Eles só vieram reconhecer Jesus quando sentaram na mesa para jantar, que eles foram comer. E eles deram fé das chagas na mão de Jesus, reconheceram que era o Senhor. Então eles passaram a crer que foi o 3º dia
Disse, não, já é o terceiro dia. Foi o que o mestre falou. Olha o quanto a gente precisa aprender e deixarmos sermos avivados. Se Jesus falou, vai acontecer. Essa nossa fé, ela não pode estar estagnada. Ela tem que desenvolver, gente. E é nessa hora mais difícil. Eles lamentaram, estamos perdidos, todo mundo é contra nós, e agora a gente não tem um mestre para nos defender. O que vai ser da gente agora? Quando Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitava. É a luta da gente hoje. A gente não passa por momentos terríveis. Confia na promessa de Deus. Ele vai assumir isso aí. Ele disse, em mim tenhais paz. Eu venci o mundo. Estou pulando do primeiro ao último verso. Do primeiro à última parte desse verso. É a hora de você chorar, quietinho, sabendo que a sua vitória está chegando. É confiança. É o que o salmista também fala no Salmo 125:1. Eu não esqueço disso. Os que confiam no Senhor não se abalam diante das situações adversas, dos problemas que a gente passa diário. Principalmente família. Família não é fácil. Tem muitas famílias que não aceitam que a família sanguínea é diferente da família de Deus. A família sanguínea é aquela que ainda não aceitou Jesus. Mas a família de Deus é aquela que abriu o coração para Jesus. Porque quando nós somos criados, nós somos criaturas de Deus. Primeiro, João capítulo 1, verso 11 ao 13, está bem claro, bem explicadinho ali. Que João fala o que Jesus falou. Eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Mas todos que receberam se tornaram filhos de Deus. Aí ele fala que é um novo nascimento. Não do homem, não da água, não do sangue, mas de Deus. Quer dizer, está claro. E a gente precisa acreditar nisso, para levar a nossa família a se tornar família de Deus. Porque enquanto não receber, não é. Vai doer muito, vai contrariar muito, mas é a verdade da Escritura. Talvez alguém possa não ter coragem de pregar, mas eu tenho. Porque se eu amo, eu tenho que mostrar o caminho da salvação. A verdade é essa. Então, meus queridos irmãos, naquela casa, Jesus continuou ministrando a palavra ao coração daqueles seus discípulos, e na hora do partir do pão, seus olhos foram abertos para entender que Jesus estava com eles. E a gente sabe, quando é de Jesus, que a gente começa a ouvir a voz de Deus pela sua palavra, a gente não é confundido, é diferente. Quando se vem de Deus e quando não se vem, a gente discerne tranquilamente. Então, nós precisamos ter essa visão pela palavra, sabendo que a solução para a nossa família é a palavra de Deus. É o cumprir, ouvir e praticar em nossa casa, em nossa família essa palavra, se verdadeiramente declaramos o amor pela nossa família, para tornar todos eles família de Deus. É pela palavra, é pela direção, levar essa solução para os nossos familiares. Esse é o amor. O amor não é se conniver com erros, não é isso. Jesus ama todos, aquele que possa ser o maior criminoso que esteja em uma penitenciária. Como um dia desse meu coração doeu muito. Eu vi um homem jovem, sabe o que ele era? E mostrou para matar aquele outro que veio da Sérvia. Vocês viram aí na televisão? Crime. Aquele homem era um matador de aluguel. Ele foi matar uma pessoa que ele não conhecia. Ele foi contratado para matar. Meu coração doeu. Essa é a família sanguínea. A família de Deus não faz isso. Não faz. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então é o que a gente pode discernir para que a gente ajude a família a serem salva. Ela está debaixo da bênção do Senhor, mas o que a Bíblia diz? A salvação vem pela confissão, pelo arrependimento do pecado. Vai estar abençoado, como eu fui abençoado antes de me converter,
pela minha mãe, pela minha família que tinha se convertido, eu estava guardado. Mas para eu alcançar a salvação, eu tinha que me arrepender dos meus pecados. Eu precisaria me arrepender. Vocês lembram do rico insensato? O homem fiel aos seus compromissos, mas não era fiel a Deus porque não tinha confessado seu pecado. E Jesus faz uma pergunta para ele: se pedir a tua alma, para quem será? Era um homem que prosperava, a Escritura fala sobre isso, mas e a vida dele? Quem ele tinha entregue? Então são momentos que a gente vai aprendendo, não é? Então essa foi a casa em Amaús, a casa da visão espiritual, onde Jesus levou visão espiritual. E a última casa dessas 12 que o Novo Testamento ensina é a casa dos discípulos. Jesus levou o que? A casa dos discípulos? Quem pode dizer? Com 2 letras. Fé. Falou em 2 letras, hein? Então Jesus levou a casa do discípulo fé. Vamos ler lá João 20, 19 a 23. João 20. Então, irmãos, foi logo após a ressurreição de Jesus. Os discípulos com medo, né? Fecharam tudo, trancaram, cerraram as portas e também com medo de eles serem condenados por causa de Jesus. Eles estavam o quê? Desiludidos, sem fé. Jesus chega naquele lugar diante do texto que nós lemos. Jesus mostra suas mãos, o furo que ele tinha tomado aqui no lado, não é? Para mostrar que ele realmente foi o Jesus que esteve na cruz, o seu mestre, e eles se alegraram. Então Jesus levou àquela casa fé, e eles estavam com medo de serem mortos pelos judeus, não é? Mas Jesus apareceu a eles e garantiu a eles a sua presença para que eles voltassem a terem fé e confiança, porque o seu mestre tinha ressuscitado. Então, irmãos, todas essas 12 casas que Jesus trouxe a nós, para que a gente reflita, é para que a gente possa entender que Jesus precisa estar em nosso lar. Porque nessas casas que onde ele esteve, uma unicamente, que foi a casa do sumo sacerdote, Caifás, onde ele foi levado para ser julgado, todas as outras, Jesus o abençoou. Jesus o levou alegria, Jesus o levou felicidade, Jesus o levou cura, Jesus levou restauração, Jesus levou salvação. Então, quando Jesus está em nossa casa, tudo isso acontece. Por isso que nós temos que entender, por que eu estou ouvindo que preciso levar Jesus à minha casa, se eu já aceitei Jesus? Porque a gente precisa tirar tudo que impeça a entrada de Jesus em nossa casa. Nós estamos em Jesus Cristo, mas precisamos ter uma vida de integridade, fidelidade e ética cristã.
nessa obediência ao que o Mestre nos ensina, para que Ele possa ser esse Mestre em nosso lar, esse Jesus, esse Senhor de nossa casa, de nossa vida, de nossa família. Amém, irmãos? Então, que o Senhor continue nos abençoando e a gente venha ter essa certeza que Jesus está em nossas casas, em nossas vidas, e nós estamos livres e felizes, porque Jesus é a nossa liberdade e a nossa felicidade. Amém? Então vamos orar agora. Completamos, né? Eu já tinha preparado uma outra mensagem para trazer hoje à noite, quando eu me lembrei que eu prometi trazer as outras 6 casas onde Jesus tinha entrado. Eu parei tudo e fui voltar para fazer de novo as outras, para preparar para trazer. Aí o tempo foi embora quando eu olhei 6 horas da noite. Nosso Deus eterno, Pai maravilhoso e santo, eis-nos aqui, ó Deus, como servos, filhos e discípulos do Senhor, escolhidos e santos, onde viemos cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, glorificar e engrandecer somente e sempre o Teu eterno, santo, magnânimo e todo-poderoso nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes, ó Deus, e alegre, porque nesta noite nós demos prioridade à Tua palavra, ó Deus, onde aqui neste lugar o Senhor opera a cura, a restauração, a renovação, a salvação, a libertação, ó Deus, e o suprimento necessário para nossas vidas. E escolhemos essa noite na Tua casa, diante do Teu altar, nessa nossa comunhão, ó Deus, onde o Senhor levou a comunhão ali com os Seus discípulos. Assim viemos hoje ter essa comunhão. E que o Senhor esteja, ó Deus, como sempre, nos abençoando, abençoando nossa família, trazendo toda essa alegria em nossa casa, ó Deus, nos dando a direção da nossa vitória, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Te louvamos por tudo que aconteceu aqui nesta noite, pela Tua santa e infinita presença conosco, ó Deus, Pai querido, em nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nos leva para casa, na gloriosa paz do Senhor, ó Deus, prepara para nós uma noite de um sono reparador, ó Deus, e prepara para nós o novo dia de amanhã. Seja sempre conosco, com toda a Tua igreja na face desta terra. Nós declaramos que Te amamos e que queremos sim morar com o Senhor na Nova Jerusalém. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai amado, que nós oramos, Te pedimos, Te louvamos, Te glorificamos, Te agradecemos e Te engrandecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre essa igreja gloriosa, viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, sobre toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja vencedora, santa do Senhor Jesus Cristo diz, amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados.